Você almoçou hoje? Porque não tá aparecendo. Você que tá aí no fundo, olha pra quem tá do seu lado, chega pra ele. As crianças estão pulando, estão dançando, estão cantando, e tu tá aí parado. Olha pra ele, aponta o dedo de profeta e diz assim: deixa de ser velho, hoje é dia de ser criança. Só aqueles que podem, junto com as crianças, vocês vão vir aqui comigo. Bem baixinho aqui, ó, o máximo que você puder. Desce, vamos lá, desce tudo. Vamos lá. É proibido ficar parado. É proibido ficar parado. É proibido ficar parado. Mais uma vez. Vamos lá. E é proibido ficar parado. E é proibido ficar parado. E é proibido ficar parado. Vamos explodir! Mentiras lá no chão! E é proibido ficar parado! É proibido ficar parado! E é proibido ficar parado! Vem! Diante de ti, dá vontade de pular! Dá vontade de pular! Dá vontade de... Mais uma vez, pra gente finalizar, vamos lá! Diante de ti, e dá vontade de dançar, dá vontade de correr, e dá vontade de ir. Se você veio pra adorar, levante sua mão bem alto e dê sua melhor salva de palmas ao Senhor. Olha a Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu. Essa aqui é a mamãe do meu irmão. Essa aqui é você. Essa aqui é você. Sabe, a minha mãe me falou mais cedo: qualquer coisa que der medo, posso correr pra você. Posso correr pra você. Posso correr pra você. Posso correr pra você. Tchururu. E quando chegar lá, você vai me encontrar. Se eu ficar no meu lugar, Boa noite, igreja. Eu vou pedir agora para todos se sentarem. Se tiver criança lá atrás, vem para frente. Eu não estou enxergando lá atrás. As crianças que estão no fundo, vem para frente se tiver. Nós vamos dar o início ao nosso culto, tá? Eu vou pedir para vocês ficarem em silêncio. Quem quiser água, é só levantar a mão, as crianças, que tem uns tios aqui que vai estar ajudando a gente, tá bom? Evita de ir no banheiro, porque nós vamos estar trocando de roupa, se arrumando, tem os materiais. Aí se vocês ficarem circulando muito, acaba atrapalhando a gente que está lá dentro, tá bom? Vai ter umas partes de alguma administração, da Bíblia, lógico, e é de adulto. E aí vocês não riem, porque se vocês riem, quem está fazendo teatro, as crianças ficam com vergonha, tá bom? Então engole o riso e não dão risada, tá bom? Nós vamos dar o início, eu vou apagar todas as luzes. Então se sentam, quem não está servindo... No começo Deus criou os céus e a terra. Então Deus disse: e haja luz. E a luz começou a existir. Deus pôs a luz no nome de dia, e na escuridão Deus pôs o nome de noite. A noite passou, veio a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: e as águas se dividem em duas partes. Assim aconteceu. Deus fez uma divisão de modo que a parte que ficou de um lado da água
e a outra parte ficou em cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou, veio a manhã, e esse foi o segundo dia. Então Deus disse: E as águas que está debaixo do céu se ajunte e fica só em lugar até que apareça a terra seca. Assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que havia juntado, ele pôs o nome de mares. E em seguida, Deus disse: E a terra seca produz todo tipo de vegetais, e todas as árvores dê o seu fruto. Assim aconteceu. A noite passou, veio a manhã, e este foi o terceiro dia. Então Deus disse: E haja luz do céu, a ser chamado de dia e se separa da noite. A noite passou, veio a manhã, e esse foi o quarto dia. Então Deus disse: Que apareça peixes no mar, de todas as espécies. A noite passou, veio a manhã, e este foi o quinto dia. Então Deus disse: Que a terra produz todo tipo de animais. Assim aconteceu. E Deus viu o que ele tinha feito era bom. Então Deus disse: Agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou os firmamentos, as árvores, os animais, tudo que há sobre a terra. No sexto dia, o Senhor falou: Seu nome será Adão. E nisso, Deus criou o primeiro ser humano, que era Adão. Então, Deus deu uma ordem a Adão: Adão, tá vendo todos esses bichos? Você coloca o nome de cada um deles. E assim Adão fez. Ele deu nome a cada animal que existe hoje em dia. Porém, Adão se sentia um pouco sozinho, apesar de ter tudo. Então ele fez um pedido a Deus. Adão pediu uma varoa a Deus. E nisso, Deus fez Adão cair em sono profundo. E de uma costela, o Senhor fez uma linda mulher. Sai do problema. Acabou a paz. Depois Deus fez Adão despertar do seu sono. Deus apresentou a Eva. Adão, essa será a sua esposa. O nome dela se chamará Eva. E que você domine a terra e cresçam e multipliquem. Nisso, Adão e Eva passeavam todos os dias com Deus no lindo jardim. Eles eram muito felizes. Porém, Deus ele foi apresentar o jardim. E no meio desse jardim tinha uma árvore. Adão,
Você pode comer de todos os frutos de todas as árvores, menos da árvore que fica no meio do jardim, a árvore do conhecimento. Nisso, Deus se retirou. Adão foi descansar em uma parte do jardim. Eva ficou sozinha ali no jardim, contemplando as belezuras que tinham naquele lugar. Porém, apareceu uma serpente. E ela falou assim: Eva, O que você quer? Eva, come desse fruto. Ele falou que não pode. Lógico que pode. É tão docinha. Pega, pega. Não posso. Pode sim, vai lá. Pega o fruto, Eva. Eva mordeu o fruto. Ela viu que era doce e foi lá dar um pedacinho para o seu esposo. Adão olhou, viu que era estranho. Mas Deus falou pra não comer. Vai comer, docinho. Sai daí, doido. Joga isso fora, rapaz. Deus falou pra gente não comer. É docinho. Adão mordeu do fruto também. Daí, os dois se olharam, viu que algo estranho estava neles. Porém, Adão e Eva ficaram com vergonha de um deles e foram correndo se esconder. Eles receberam uma grande visita. Adão, Oi, por que se esconde, Adão? eu não posso. Adão, Oi, por que se esconde, Adão? eu não posso. Adão, O quê? vem até mim, Adão. Não posso. Adão, Adão e Eva envergonhados, mas foram até Deus. Adão, por que você me desobedeceu, Adão? Por que você comeu do fruto que eu falei que não podia comer, Adão? Adão, por você ter me desobedecido, você não pode ficar mais aqui no jardim. Porém, o homem comerá do suor do seu rosto, e a mulher sentirá dor de parto. E nisso foi a queda do homem. Foi da onde começou tudo. E hoje em dia nós estamos aqui. Ai, lindo demais, o cabelo idêntico, é lindo, hein, meu filho. E continuando, filho, né? Deus deu Isaac para Abraão e falou: olha, esse vai ser o filho da promessa. E não parando por aí, Deus deu mais, ainda deu Jacó. Falou: olha, Jacó, você vai dar continuidade a todas as promessas que Deus tem sobre a sua vida. E agora a gente vai entender sobre um pouquinho sobre o Deus de gerações. Então, Mas mãe, o que é Deus de gerações? geração é um grupo de pessoas que vivem na mesma época. Podemos dizer que existem gerações dos avós, dos pais e dos filhos. Bora que vivemos na mesma época, mas fazemos parte de gerações diferentes. Lá em Êxodo 3:6, eu sou o Deus do teu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A Bíblia diz que Ele quer ser conhecido por todas as gerações. O Senhor reina para sempre, em gerações em gerações. Aleluia. Salmo 146, 10. Deus, Ele quer ser conhecido por todas as gerações. E como que Ele vai ser conhecido por todas as gerações? Quando meu pai falar para mim de Jesus, Ele vai ser conhecido. Mas se eu não falar para minhas gerações, não vai ser conhecido. Então Ele quer, e é nossa obrigação, falar para todos, desde bebê até 100 anos, né? Hoje em dia é meio difícil chegar a 100 anos, mas eu acho que alguns chegam. Então Ele quer ser conhecido. Na Bíblia não fala qual é a idade que devemos conhecer a Deus. Ele fala todos, todas as gerações, né? E dentro da barriga Ele fala também, porque o bebê já sente, não sente? Sim. E por que nós não falamos de Deus para eles? Porque se a palavra vem por ouvir, já Deus do ventre, ele já vai conhecer Deus. Ele já vai amar Deus, como ele ama o pai, ele ama a mãe, ele já conhece, não conhece? E é assim que ele vai conhecer, e as crianças também. Mas tem algo que Deus deixou muito precioso para os pais. Deus quer ser conhecido pelos seus filhos. O Senhor, eu vou falar primeiro Salmo, Salmo 78, 5, 7. O Senhor ordenou aos pais que ensinem aos seus filhos para que conheça a Ele. Então, papai, mamãe, é nossa obrigação ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Na época da Bíblia, de Deus, Jesus, Abraão, Isaac, de todos os personagens da Bíblia, sempre tinha um que queria tirar as crianças, não é? Faraó. Faraó mandou matar todas as crianças, porque todas as crianças já nascem com propósito de Deus. Então, por que nós, igreja, não ministramos com uma criança? Não falamos com uma criança? Eles têm dores, eles têm sentimento, eles têm aflição, eles são machucados. E por que não falamos do amor? Esperamos crescer para falar do amor depois que eles já passaram por tantas coisas. Faraó, qual é o faraó de hoje? Do nosso tempo. Tem uma luz que está me atrapalhando aqui. Qual é o faraó do nosso tempo? Nós mesmos negamos a palavra para uma criança porque dá trabalho. Eu dei trabalho, você dá trabalho, todos nós demos, mas a criança não dá? Ah, dá, e muito. Mas a gente também foi criança. Falar por mim, se alguém tivesse falado de Deus para mim, quando eu era criança, eu não tive essa oportunidade. A minha vida poderia ter sido diferente, dos meus filhos poderia ter sido diferente. Então, quando você nega uma palavra para uma criança, você está negando a geração deles. Você está matando a geração dessa criança. Porque vai vir, eles vão crescer, vão casar, vão ter filho, e você está negando. Então já é Deus de pequeno. O faraó dessa nossa época aqui, nós estamos vivendo, é a internet. Somos nós. Se a gente procurar lá, a gente sair um pouquinho aqui, todos os centros de macumba é lotado de criança, não é? Eles não perdem tempo. Eles fazem tudo para ter uma criança lá dentro. Que as festas deles são lotadas. Esses dias eu passei em frente de uma e eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. Então a criança, ela tem um coração puro. Se ela vê aquela festa ali com bolo, com bexiga, ela vai. Porque ela não sabe o perigo que tem ali. Mas se você plantar uma sementinha naquele coração, ela não vai comer. Ela não vai até lá. Mas se você não falar, você está matando aquela criança. Ah, mas é filho de fulano. A criança dá trabalho. E daí? Deus não deixou para você falar? Não é só para os adultos. Vocês têm vizinho, tem criança. Mas ninguém quer falar, ninguém quer ter trabalho. Ninguém quer. Então esse é o faraó do nosso tempo. Naquele tempo, o faraó mandou matar as crianças.
Mas no nosso tempo, nós mesmos estamos matando quando entregamos o celular para uma criança. Quando entramos aqui na igreja, as crianças estão no celular. Quando não ensinamos a palavra para as crianças, quando não ensinamos nem a palavra, é o amor a Deus. Porque quando a gente ensina o amor, ninguém vai esquecer. Pode até errar, sair do caminho, mas volta. Porque o amor, gente, não tem como, é que nem um amigo. Quando você ama um amigo, você vai lá, perdoa e volta, não volta? Mas quando você não ama um amigo, você pode até perdoar, mas você não volta a falar. Então esse é o amor de Deus. Ensine a criança a amar Deus, não é obrigar, mas é amar. E o amor começa dentro de casa. De casa para a igreja. Não é só soltar lá dentro não, tá bom? Mas ensine o amor. Amém? Esse é o faraó, cuide deles. Dá o melhor para eles, para quando eles falam assim, eu tive o melhor naquela igreja. Eu fui... Eles não esquecem de nada que acontece. Amém? Vamos dar continuidade. Diz aqui, Jacó, se o nosso Deus é de geração.
sobre Isaac, sobre Jacó. Nós vamos aprender um pouquinho, sabe sobre o que agora? Que eu já tenho que te ensinar agora, filho, enquanto você é pequeno. Seu coração, ele tem que estar sempre entregue nas mãos do Senhor. Então eu vou ensinar um pouquinho para você agora de dízimos e ofertas, tudo bem? Boa noite, igreja. Boa noite. A paz? A paz. Hoje eu vou ler sobre a oferta. Quem tiver Bíblia, por favor, abre em Gênesis 4, do 1 ao 16. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim infernamente, descaiu-lhe seu semblante. E o Senhor disse: por que te iraste? Porque descaiu-lhe teu semblante. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre eles dominará. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A volta do sangue do teu irmão clama-me desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber a tua mão de sangue, e a tua mão de sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não dará mais sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Eis que hoje lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matará Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não fizeres qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra do Nod, e na banda do oriente do Éden. Aqui fala que nós não devemos entregar nossa oferta de qualquer jeito, e sim do nosso melhor, igual Abel fez. Abel fez do melhor dele, só Caim não. Aí Caim ele se irou, porque Deus não atentou para ele, mas ele não deu do melhor dele, mas Abel deu. Então aqui nunca dê sua oferta de qualquer jeito, dê sua oferta do seu melhor, do seu amor, do seu coração. Amém? Amém. E agora com isso nós sabemos que nós não podemos dar de qualquer jeito a nossa oferta e dízimos, e sim com o nosso coração. E agora vamos orar pela nossa oferta e agradecer pelo mais um encontro e pelas nossas vidas que Deus nos deu. Coloque sua oferta na sua mão e levante sua mão para nós orar. Amém. Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai. Pai, que todos aqueles que não têm, Pai, que eles vão ter, Pai, que nunca falte aqui na casa de ninguém, Senhor. Senhor, abençoe aqueles que não estão podendo dar, abençoe aqueles que estão podendo dar também, ó Deus. Que o Senhor, Pai, seja justo com aqueles que dão com amor. Ó Deus, abençoe a vida de todos, Senhor.
Senhor, muito obrigado por mais um dia. Ó Deus, abençoe sua oferta, Pai, que todos dêem com amor e carinho, ó Deus. Senhor... É isso, viu? É, filho. A vida é assim mesmo. Mas Deus olhou para aquela terra e falou: pera, tem um homem chamado Noé. É isso mesmo, meu querido. Noé, um homem íntegro, único, no meio de toda aquela terra, de toda aquela nação, filho. E aquele homem, ele era muito especial. Sabe por que ele era especial? Só pelo fato dele obedecer a Deus. É simples ou não é? É simples ou não é? É só obedecer, amar o Senhor e seguir os seus mandamentos. Então, agora aparece Noé, filho. Deus olhou para ele e falou assim: Noé, você me ouve, Noé? Eu vou pedir para que você faça uma arca. E dentro dessa arca, eu vou pedir para que você prepare lugares. Porque eu vou mandar todos os tipos de animais que existem na face da terra. E dentro dessa arca, você só pode colocar a sua família, tá bom? Eu sei que você é obediente. Então coloque dentro dessa arca somente a sua família e os animais. Porque eu vou mandar uma chuva tão forte, mas tão forte, que vai destruir tudo, para arrancar toda a maldade e levar embora. Vou destruir tudo, mas a sua família, filho, eu vou salvar pela pureza do seu coração. Construa para mim uma arca. Filho, você está prestando atenção em mim? Tá mesmo? As pessoas começaram a falar que ele estava louco. Falou, como que esse cara vai construir uma arca? Pra quê? Nem chuva não tem. O pessoal não sabia nem o que era chuva. E Deus já tinha falado com ele que iria chover. E ele acreditou. E foi e fez a sua arca. E assim começa a nossa história de Noé, salvando toda a sua família dentro dessa arca. Aleluia, Deus. E começaram a vir, sabe o que, filho? Os animais. Vieram animais de todos os tipos. Um casal de cada espécie. E ali na arca havia um lugar separado para cada um deles. Claro que no meio do caminho, né? Como que pode a arca aguentar tantos animais assim? Mas Deus é poderoso e Ele reconstruiu ali a arca. Assim como Deus viu que o mundo estava errado, Ele encontrou um único homem honesto e justo, Noé. Então Deus pediu para que Noé construísse a arca. E com a sua obediência, Noé salvou a sua família e os animais da terra. E assim como Noé foi obediente, Acima de tudo. Gente, meu filho vai casar bem ou não vai? Vai! E ali está aquele encontro que foi dirigido por Deus. Assim, o Isaac conheceu a Rebeca.
É lindo. E assim Deus fez essa união e abençoou eles. E aquilo que era impossível, Deus fez. O que era impossível para eles? Um filho. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus impossível. Você crê, filho? Creio. E assim Deus fez. Dessa união linda e abençoada, preparada por Deus, teve um filho. E o nome desse filho é Jacó. Jacó, vem até mim. Lá vem o Jacó. Eu abençoo a tua e a tua descendência. Vai em paz. Assim partiu Jacó a um lugar sagrado, onde ele passou a noite. Ele pegou uma pedra para servir de travesseiro. Nisso, Jacó deitou. Vocês sabiam que Jacó sonhou com uma escada bem grande que ligava o céu e a terra. Ele via anjos subindo e descendo por ela. Quando Jacó acordou, ele viu que Deus estava neste lugar. E Deus falou assim para Jacó: Eu sou Deus do seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares onde você for. Assim, Jacó foi. Ele avistou um poço. E nesse poço, ele viu indo dois amigos. Nós somos de Arão. Você conhece Labão? Sim, lá vem Raquel, a filha dele. Jacó se aproxima de Rebeca. Jacó se aproxima de Raquel e diz: Porém do seu pai. Eu vou lá contar com meu pai. Raquel foi correndo contar para o seu pai, logo que recebeu a notícia de Jacó. Esse é um amigo querido. Seja bem-vindo. Bora na casa? Sim! O que você quer fazer na família? Trabalharei 7 anos para casar com a Raquel. E assim foi. Jacó trabalhou 7 anos para poder casar com Raquel. Muito, muito mesmo. Só que agora eu vou pedir para que você preste bastante atenção, tá bom? Para você aprender tudo sobre José. Boa noite, crianças. Boa noite, igreja. Boa noite. Crianças, vocês conhecem a história de José, do Egito?
Conhecem? Sim, José, o Senhor Deus, ele continuou a descendência de Jacó através de José e seus irmãos. José cresceu com seus irmãos, junto com seus pais. A sua mãe faleceu. E Jacó teve muito apreço pela vida de José, porque Jacó teve José muito velhinho. Deus presenteou ele através de Jacó, de José. E seus irmãos ficaram com muita raiva dele, porque Jacó deu uma túnica para ele, bem bonita, e não deram para os seus irmãos. E eles ficaram com muita raiva. Traçaram um plano para matar José. Levaram José, jogaram num poço. Depois venderam José como escravo. Vocês imaginam os irmãos venderem o irmão como escravo? Já imaginou? Que triste, né? Depois José chegou no Egito e foi vendido para Potifar. E lá na casa de Potifar, José, ele era bem sucedido, porque Deus era com ele. José, passando por tudo isso que ele passou, ele não perdeu a fé no Senhor Jesus. E Deus era com ele. E a esposa de Potifar, vendo que ele era muito bonito e era abençoado em tudo que fazia, ela planejou um plano contra ele. Ela queria ficar com ele. E ele, rejeitando ela, ele falou: não, eu sirvo a Deus e eu sirvo o meu senhor Potifar. Eu não vou fazer isso com o meu senhor e muito menos com Deus. E ela ficou com muita raiva dele e mandou ele para a prisão. José ficou 2 anos lá na prisão, 2 anos. Eu tenho certeza que José ficou triste, ele ficou magoado, mas ele sempre... Aí foi nessa hora que ele se apegou mais ao Senhor Deus. Ele falou: não, Deus me colocou aqui, Ele vai me tirar. Não importa o tempo, um dia Ele vai me tirar. E isso aconteceu. Deus enviou 2 sonhos a Faraó. Olha como o plano do Senhor é perfeito em nossas vidas quando a gente obedece ao Senhor. Deus, Ele incomodou o grande rei Faraó através de 2 sonhos que ninguém podia interpretar. Somente José, através de Deus. E o rei ficou muito angustiado porque ninguém conseguia interpretar os sonhos. Aí um rapaz que ficou preso com José falou: Senhor, eu conheço um rapaz que está na prisão, ele é hebreu, ele pode interpretar sonhos, quem sabe ele já ajuda o Senhor. Aí Faraó mandou chamar José e falou: você pode interpretar meus sonhos? Ele falou: não, eu não, mas o Deus que eu sirvo sim. E isso aconteceu, e Deus virou o cativeiro de José através desses sonhos. Numa noite ele era escravo e no outro dia ele se tornou governador do Egito. Filho, muito bravo mesmo. E ele falou assim: matem todos os meninos que estiverem vivos. E era para deixar só as mulheres vivas. Por quê? Porque ele sabia e ele imaginava que haveria alguém que iria libertar o povo de Deus. Então ele, já sabendo disso, ele falou: já sei como que eu resolvo. Vou matar todos os meninos. Mas, como a sabedoria de Deus está na vida dos filhos dele, quando Moisés nasceu, nós começamos a compreender o milagre do Senhor. Você está preparado para ver? Tô. Tá mesmo? Você quer muito ver? Tô. Então vamos ver? Glória a Deus. Depois de muitos anos, José e seus irmãos morreram, e todos daquela geração. Mas os descendentes de Jacó tiveram muitos filhos e se espalharam por todo o Egito. Então o Egito teve um novo rei, que não sabia nada a respeito de José. Um dia, esse rei disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel está crescendo muito rápido. Precisamos achar um jeito de pará-lo. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: soldados, venham aqui. Joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam.
Um homem e uma mulher do povo de Israel tiveram um filho. A mãe viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Veja, esse menino já está muito grande. Não consigo esconder ele por muito tempo. Como a mãe de Moisés não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou um cesto, tampou os buracos, pôs nele o menino e deixou o cesto na beira do rio. Filha, pegue o cesto, coloque no rio e veja até aonde ele vai. Aleluia, Deus. Agora veja até onde ele vai. Enquanto isso, a filha do rei do Egito foi até o rio com sua serva para tomar banho. E de repente, ela viu o cesto no meio da moita e mandou que uma de suas servas fosse buscá-lo. Olha, o que é aquilo? A princesa abriu o cesto e viu um bebê chorando. Olha, é a menina do Nazareu. Então a menina foi e trouxe a própria mãe do menino, mas a filha de Faraó não sabia quem era ela. A mãe do menino o levou e o criou até crescer. Quando o bebê cresceu e já era uma criança maior, a sua mãe o levou à princesa do Egito, que o adotou como filho e colocou o nome dele de Moisés.
teu nome? Já sei. Vou fazer uma tenda da presença. Você está atento aí? Tá? Então agora você vai aprender um pouquinho sobre a tenda da presença. Boa noite, criançada! Tudo bem com vocês? Sim! Espero que sim! A tia vai falar sobre a tenda da presença de Deus. Quem conhece a tenda da presença de Deus? Quem conhece? Ninguém? Vamos conhecer agora? O que é a tenda da presença de Deus? Vamos! Lá em Êxodo fala assim: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus pediu para Moisés fazer uma tenda. Mas para que tenda? Para que serve a tenda? O que serve? O que será que serve para a tenda? E os adultos, o que serve a tenda? Presença de Deus. A presença de Deus. Mas o que falta na presença de Deus? Oração. Isso. Deus pediu para Moisés fazer uma tenda com a arca da aliança. Deus pediu para Moisés fazer a tenda de madeira por fora, todo dourado. Deus pediu para Moisés trazer a arca da aliança para a tenda. Arca da aliança? Vocês acreditam que Moisés, quando ele ia para cidade, ele levava a arca da aliança? Vocês sabiam? A tenda foi levada de cidade em cidade. E onde que Deus pediu para colocar a arca? Na tenda. Mas por que Deus pediu para Moisés colocar a arca da aliança dentro da tenda? Por que Deus pediu? Por que Deus pediu para colocar a arca da aliança na tenda? Para pegar famílias, os filhos, levar até a tenda e orar. Né? Mas será que Deus mora na tenda ainda? Será que Deus mora? Não. Onde que Deus mora agora? No céu. Olha esse coração, que lindo. Onde que Deus mora agora? No nosso coração, né? Deus vai colocar no nosso... Jesus vai morar no nosso coração. Nós vamos orar, né? Jesus tem que ficar onde? No nosso coração. Isso. Amém? Amém. Graça e paz. Amém. Bom, a gente agora falou sobre a tenda, né? Em Efésios 2:22 diz assim: agora unidos com Cristo, nos tornamos a casa onde Deus vive. Hoje a verdadeira casa é no nosso coração, né? Antigamente eles montaram essa tenda apenas para poder simbolizar, apenas para o pessoal poder estar ali e ter um momento de comunhão, né? Hoje em dia nós subimos ao monte, quando a gente quer ter um momento de comunhão, algo mais íntimo. E lá naquela época eles tinham uma tenda, onde eles ficavam próximo do Senhor, né? E na Bíblia nos diz que o Senhor, ele fala: coloque a tenda próximo do Santo dos Santos. E onde é o Santo do Santo hoje, né?
que hoje nós podemos sempre estar entregando o nosso melhor. Isso significa que aonde nós formos, Deus vai estar conosco, né? Vocês lembram quando a Tainá falou, né, que a arca ficava para lá e para cá, aonde eles iam, aonde o povo ia, a arca ia junto. E que hoje o Senhor ele possa também nos acompanhar, porque aonde nós estivermos ali, o Senhor ele está também. Que vocês, hoje que estão aqui, vocês possam abrir o coração de vocês e convidá-lo, porque o Senhor ele não é intrometido, né? Ele só entra em nossa casa quando nós convidamos. E se nós não convidarmos, falar, Pai, entre em nossas vidas, Senhor, entra no meu lar, entra na minha casa, ele não vai entrar, né? E que nós podemos hoje convidar o Senhor, né? Vocês devem estar perguntando o que é essa luva aqui. Bom, essa luva aqui, criançadas, ela simboliza Deus, tá? Ele é o Senhor em nossas vidas. E quando nós convidamos Ele para poder entrar em nossas vidas, tudo muda, né? Quando nós convidamos Ele para poder entrar na nossa vida, tudo fica melhor em nossas vidas. E que vocês, criançadas, adultos que estão aqui, que vocês possam convidar o Senhor para poder entrar hoje na vida de vocês. Quem está animado nessa noite, diga amém. Amém. E quem não está também. Eu te convido no meu coração
Eu quero viver para a tua glória e a tua honra. Limpa-me dos meus pecados e me faça de novo. Senhor, eu te aceito como meu único Deus e Salvador. Senhor, me aceita, Pai. Tu és querido para mim. Agora eu nasci de novo e por isso, agora, o teu Espírito Santo mora no meu coração e por isso eu vou sempre te louvar. E a presença de Deus nos deixa corajoso. Josué, ele sempre soube que ele nunca esteve sozinho. Tinha alguma pessoa maravilhosa dentro dele, no coração dele. Então ele sentia aquela presença que nos deixa corajoso. E ele também está conosco, que é Jesus. E aqui em 2 Timóteo 1,7, vou ler para vocês, peraí. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Quem puder, acompanha com as palmas.
amorreus, para que o sol se detenha em Gibeão e a lua no vale. Israel enfrentava uma batalha muito difícil. Não havia como vencer antes que a noite chegasse e Josué, cheio de fé, ora a Deus para que o sol e a lua parassem, para que o povo tivesse mais tempo para poder vencer. Josué então clamou para o sol, para que o sol pare em Gibeão e a lua parasse no vale. E Deus respondeu a tempo. Literalmente, o sol se estendeu e a vitória fosse completa. Josué não teve medo de orar com ousadia. Josué continuou sendo o mesmo de hoje. E o nosso Deus também. Ele continua sendo o mesmo Deus de hoje. Ele é o nosso Deus, é o Deus de geração. Muitos de nós enfrentamos muitas batalhas que parecem maiores que as nossas forças. Né? Nós temos tantas batalhas que nós às vezes pensamos, meu Deus do céu, isso é impossível. Nós temos batalha espiritual, batalha no estudo, batalha dentro de casa, na escola, no trabalho. E nós pensamos, será que realmente é possível, Deus? Mas nós temos que ser que nem Josué. Hoje em dia, imagina a gente orar e o sol parar. Né? E naquela época foi o que aconteceu. Josué, ele orou com ousadia. Ele orou com fé, ele acreditou em Deus. Ele não apenas murmurou, ele não reclamou, ele apenas orou, ele apenas pediu com ousadia, ele pediu para Deus com graça. E é assim que nós devemos fazer. A nossa vida hoje não é fácil, nós temos dificuldades. Nós temos dificuldades dentro dos lares, temos dificuldades com filhos, temos dificuldades aonde nós passamos, nós temos, né? Se a vida fosse fácil, né? Deus já tinha vindo, já tinha ido, pronto, acabou. Mas a vida ela é difícil, não é fácil, né? Então até que o Senhor ele tenha nos sustentado, até que o Senhor ele tenha nos dado muita graça e que nós podemos sempre acreditar no Senhor, que nós podemos sempre ter a fé de Josué, né? Daquele dia ele queria muito vencer aquela batalha e foi o que aconteceu. Ele orou com fé, com ousadia, com muita graça e incrivelmente que parece, o sol e a lua pararam. E naquele dia Josué e a sua equipe, né? Eles conseguiram vencer aquela batalha. Eles, graças a Deus, venceram e eles mostraram quem realmente é o Senhor. Amém? Amém. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Amém. Tô bem nervosa, né? Que é a minha primeira vez aqui em cima. Mas hoje Jesus vai dar certo, amém? Eu quero deixar uma pergunta sobre meditação da igreja. E que vocês não precisam me responder agora, mas fiquem meditando essa pergunta, amém? O que você deixaria de conquistar se não orasse com sua ousadia nessa noite, né? A oração usada por Josué mostra que quando confiamos em Deus, podemos pedir o impossível. Então nessa noite não peça para Deus só aquilo que Ele consegue realizar, mas sim peça o impossível, algo a mais. Amém? O povo de Israel não venceu pela sua própria força, mas sim pelo poder de Deus. A nossa vitória também vem quando cremos e confiamos nele. O milagre foi para que o povo de Israel estendesse que o Senhor cumpre as suas promessas e dá vitória aos que creem. Quando Josué falou assim, Senhor, que pare esse sol e essa lua diante desse galho, foi para que a guerra continuasse antes do dia acabar, hein? Lembre-se sim que, como ele levantou Josué, ele também quer levantar a nossa geração para impactar o mundo. Então, nossos filhos, eles vão crescer, eles vão ficar maiores, né, de idade, e para que vocês devem guiar, eita glória, devem guiar ele dentro da igreja, para que quando chegar lá fora, conseguir trazer mais gente, né, para conseguir a palavra de Deus. Deus é Deus de gerações, o mesmo que operou no passado, continua agindo até hoje. Glória a Deus! Bom, hoje o sol e a lua não vão parar diante de nós, né? Mas Deus, ele continua. Ele pode continuar mudando as situações em nossas vidas, mesmo aquelas situações difíceis. E hoje eu quero propor um desafio para vocês. Durante essa semana, ora com garra, ora com graça, peça ao Senhor, não murmure, não resmungue. Peça ao Senhor realmente com o coração.
Porque eu creio, da mesma forma que Jesus ele ajudou Josué naquela época, ele também vai nos ajudar aqui, como ele tem nos ajudado muito até aqui hoje. Amém? Amém. Bom, o povo de Israel estava em uma batalha naquele dia contra os seus inimigos. Josué era o líder e confiava muito em Deus para poder vencer. Moçada, não tenham medo, pois Deus está conosco. A batalha estava demorando demais e o sol ele já estava se pondo. Sol, pare sobre este Gideão. Lua, pare sobre este vale. E sabem o que aconteceu? O sol e a lua obedeceram. O sol e a lua pararam naquele dia. Em 1 Coríntios 1, 27 diz: o Senhor escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus chamou Gideão para liderar um exército e libertar o povo de Deus, pois os seus inimigos sempre o atacavam e roubavam tudo que eles tinham. Mas Gideão disse ao Senhor: Senhor, mas logo eu, o Senhor está escolhendo logo eu sou o menor da minha família. Porém Deus não desistiu dele e disse assim: eu estou com você e você vencerá essa batalha. Gideão, ele se achava muito fraco. Ele não acreditava que Deus poderia usar ele. Alguém como ele, apenas um homem fraco. Ele achava que Deus queria usar apenas um homem valente, um homem alto, forte. Mas não, Deus queria apenas usar ele para poder mostrar que ele é o Deus do impossível.
E então Gideão, ele pensou, mas por que, Senhor, o Senhor está escolhendo logo eu? Eu sou apenas um menino, não tenho capacidade de nada, e assim nas nossas vidas. Quantas vezes nós queremos quer fazer uma faculdade, né, os adolescentes, arrumar um emprego, e a gente pensa que nós não somos capazes. Às vezes a gente quer tirar uma carta, fazer algo do impossível mesmo, e a gente acha que nós não somos capazes. Mas quando nós colocamos o Senhor na frente, quando nós colocamos Ele para poder fazer realmente a coisa acontecer, tudo acontece. Então que nós podemos sempre colocar o Senhor na frente, que nós podemos sempre colocar Ele como Josué e como Gideão. Como Gideão colocou naquele dia, como Josué também acabou de colocar naquela batalha, que nós podemos sempre colocar o Senhor em nossas frentes. E Gideão, ele quando foi lutar, ele chamou todos os homens. Todos, eram milhares de homens, e ele chamou. E o Senhor disse para ele, Gideão, escolhe apenas 300 homens. E foi o que ele fez, ele escolheu apenas os 300 homens. E, incrível que pareça, era 300 contra milhares. E ele venceu aquela batalha. E que nós podemos vencer as batalhas das nossas vidas. Que nós podemos vencer tudo aquilo que nós colocamos no papel, tudo aquilo que nós desejamos, almejamos, que nós podemos sim colocar o Senhor na frente de tudo. Amém? Amém. Era uma vez um homem chamado Gideão. Ele era simples e trabalhava no campo. Naquele dia, ele estava escondendo o trigo dos inimigos com medo deles virem e roubar. Então Gideão trabalhava e trabalhava. Os inimigos chamados midianitas vinham e roubavam toda a comida do povo de Israel. Mas um dia Deus enviou um anjo para poder falar com ele. Gideão, não tenha medo, o Senhor está contigo. Gideão, ele ficou com muito medo, mas ele confiou no Senhor. Deus tinha um plano perfeito para ele. Deus escolheu Gideão para libertar o povo de Israel. Porque Deus não precisa dos mais fortes. Então Josué, ele escolheu todos os homens que ele confiava. Mas Deus disse a Gideão, Gideão, são muitos homens, quero mostrar o meu poder, escolha apenas 300 homens. E foi o que ele fez. Ele escolheu apenas os 300 homens e confiou no Senhor. Deus mandou Gideão escolher apenas aqueles, apenas os escolhidos. Deus ensinou a Gideão um plano diferente. E em vez de espadas, eles estavam apenas com tochas e alguns potes. Quando chegou a hora, eles acenderam todas as tochas, tocaram as suas trombetas e comemoravam. Agora sim. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite! Vocês estão bem? Sim! Ah, não, tá muito fraquinho. Vocês estão bem? Sim! Agora sim, gostei de ver, hein? Meu Deus, quanta gente bonita hoje aqui, hein? Rapaz, e essas crianças? Meu Deus, as crianças estão muito lindas, glória a Deus! Vocês estão bem, criançada? Estou muito feliz de ver vocês aqui hoje, hein? Pessoal, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história de um homem que era muito, mas muito forte, mas
você acabou aprendendo da pior maneira que a força dele não vinha dos músculos, muito menos do seu cabelo, mas sim de Deus. E aí, vocês sabem de quem eu tô falando? Sim! De quem é que eu tô falando? É isso mesmo, pessoal. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história de Sansão. Bom, pessoal, Sansão, ele foi um homem consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe, chamado para uma missão divina. A história dele nos ensina que Deus chama pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, mas desde que você esteja disposta a viver consagrados e obediente a Ele, amém? Bom, pessoal, que possamos responder ao chamado de Deus hoje, dedicando as nossas vidas a Ele, para que Ele possa usar cada um de nós para o seu propósito maior. Agora eu quero perguntar para vocês, crianças, e para os papais também. Vocês sabem qual é o chamado de Deus para a sua vida? Bom, assim como Sansão, cada um de nós tem um chamado especial. Deus, Ele quer usar eu e você, criança, papai, para fazer a diferença, para quebrar cadeias e libertar pessoas. Não importa as dificuldades, o chamado de Deus é maior. Amém? Amém! Pessoal, vocês estão preparados para o que você ter filhos? Um dia, o anjo do Senhor apareceu e disse: Você ficará grávida e dará à luz a um filho, pois o menino será consagrado a Deus desde o ventre, e livrará Israel da mão dos filisteus. Aleluia! Manoá, Manoá! Manoá! Eu tenho que te contar uma coisa. Hoje eu vi um anjo, ele era muito, muito, muito lindo. E ele me disse que eu estou grávida. Então, Manoá orou ao Senhor e disse: Deus, envie outro anjo para nós sabermos como nós vamos cuidar do nosso filho. Deus ouviu a voz de Manoá. Sua mulher ficará grávida e dará à luz a um filho, pois não beba vinho, não corte o cabelo dele, não beba bebida forte e não coma comida proibida. Aleluia, Deus! Tomou, pois, Manoá e sua mulher, um animal e uma oferta, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. Esse é a Sansão. O bichinho já caiu morto. Deus recebeu a oferta. Anos se passaram e o bebê nasceu. Eis o nosso filho, que ele é consagrado ao Senhor. Nossa, que neném lindo! Muito obrigada, Deus. Ele é muito, muito, muito lindo. Olha o meu presente. Glória a Deus! Os anos se passaram e o menino cresceu.
cara do ramo. Em um determinado dia, Sansão estava à porta da sua tenda, quando algumas crianças se aproximaram e disseram: Sansão, vamos brincar. Vamos comer uva, vai ser muito legal. Eu não posso ser separado por Deus. Vamos embora, meninos. Sansão não pode fazer nada. O pai de Sansão, vendo tudo aquilo e vendo que Sansão ficou muito triste, veio e disse: Meu filho, não fique triste, pois obedecer ao Senhor é melhor do que as tentações do mundo. Obrigado, papai. Farei tudo que o Senhor fará. Os anos se passaram e Sansão cresceu ainda mais. Se tornou um adulto grandão. Olha o Sansão! Sansão cresceu. Sansão, o fortão do cabelão, mas tinha na cabeça do tamanho de feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas tinha a cabeça do tamanho de feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Cresceu nos montes como um moço, não tinha nem espada não. O portão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o portão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, os jovens sem juízo só seguiam os desejos seus. O portão do cabelão, mas a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o portão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e fizeram mal. E Sansão, feito sua força, se tornou como alguém normal. O portão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o portão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas a menina Deus Sansão orou, Deus ouviu sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon, ele derrubou os filisteus, derrotou. Sansão, o portão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o portão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o portão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o portão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Gostou da música? Então por isso nosso bebê. Cadê? Tudo certo, Vitória? Vitória? Pular isso. Ó, chegamos ao final da nossa história. Essa história aqui que a gente fez tudinho é tudo que a gente estudou
estudou o ano inteirinho com as crianças. Foram 2 livros, bem resumido, para apresentar para vocês. Deus é soberano, maravilhoso, tremendo. O seu nome é o grande eu sou. Ele sempre existiu, no início, o fim de todas as coisas. O poder de criar, produzir vida, estar contigo nele. E por sua palavra, tudo se veio a existir. Forma vazia, então ele disse, haja luz, a luz veio a existir. Não. Ô Vitória, cadê tu? Eu tô aqui, vou mexer. Amém, ao vivo. Tomada 1, mais uma vez. Corta. Gente, é ao vivo, hein? No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Então ele disse, haja luz, e a luz veio a existir. A partir de então, a sua perfeição arquitetada, a obra foi cuidadosamente completa. O céu, a terra, as plantas, as árvores frutíferas, flores, animais e todas as espécies. Tudo perfeito, grandiosamente, criado pelo Senhor. Em sua grandeza gloriosa, Deus sonhou com uma grande família e desejou criar um povo para si, que através das suas gerações se manifestasse o seu poder e tornasse o seu nome conhecido. Deus deseja ser conhecido em todos os tempos, em todas as gerações. O Senhor preparou tudo, criou todas as coisas e um lindo jardim, para ali colocar a mais obra-prima da sua criação. Assim Deus criou os seres humanos. Ele criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Sim, ele os criou, homem e mulheres, e o fez abençoados, dizendo, tenha muitos e muitos filhos, espalhem por toda a terra, dominem, e tenham o poder dos peixes do mar, sobre as árvores que voam no ar, sobre os animais que se arrastam. Do pó da terra, Deus formou o homem, e da sua costela fez aquela que seria a sua auxiliadora, idônea. Estava pronto a primeira família. Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, feitos assim para que tivessem relacionamento com Ele, desfrutassem do seu próprio jardim, para que eles foram propostos a comer a árvore da vida, e lhes foi entregue o presente que é a terra, tudo o que estava nela, inclusive os animais, para nomear. Adão e Eva tiveram filhos, foram abençoados como a primeira família que existiu. Noé, escolhido por Deus, em meio a uma geração corrupta e perversa, homem justo, bom, que andava com Deus. O Senhor era obediente, correto, e pai de Sem, Cã e Jafé. Deus viu o seu testemunho e com a sua família o escolheu para construir a arca, que salvaria do dilúvio. Noé, sua casa e os animais, por causa da sua fidelidade, ele foi salvo do dilúvio. Deus abençoou, dizendo, Noé, com você eu faço uma aliança, prometo que nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal dessa aliança, vou colocar um arco-íris nas nuvens. Todas as vezes que você olhar o arco-íris, se lembrará que tenho uma aliança com você e os seus descendentes. A partir de Noé, uma nova geração nasceu. Abre essas, aponta para Jesus, pois o primeiro de uma geração nascida por conta da fé de um homem da fidelidade de Deus é o pai de Jacó, portanto, pai de nação, do qual os reis e os profetas procederão. Rebeca, escolhida para ser esposa de Isaac,
foi encontrada dando água para os camelos, reconhecida pelo seu coração disposto, certo e obediente. Foi aquela que uniu gerações, soube discernir os propósitos de Deus. Rebeca, mãe de milhares de milhares, cuja descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Jacó teve um encontro com Deus. Naquela noite sua vida mudou. O Senhor mudou o seu nome e a sua identidade. O nome dele se transformou para Israel, que significa príncipe de Deus. Um dos filhos de Jacó, desde a sua descendência, recebia sonhos da parte de Deus. Foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso, mas em todo o tempo manifestou um caráter aprovado, íntegro. Era cheio de virtude e alcançou destaque no Egito. Por causa da sua sabedoria, José sabia que Deus era com ele. Por isso, praticava o bem em todos os momentos difíceis pelos quais passou. Decidiu confiar em Deus e por isso foi honrado pelo Senhor. Moisés, da tribo de Levi, para ser salvo de Faraó, foi colocado em um cesto nas margens do rio. Foi achado pela princesa, criado no palácio. Era um homem manso, temente, era amigo de Deus, pois com ele o Senhor falava individualmente. Foi conhecido como libertador de Israel, conduzido o povo pelo deserto, rumo à terra que se abriu, um maná, e conduzisse vinho do céu, para que alimentasse o povo, até a coluna de fogo para proteger os amados de Deus, e de seus inimigos, para que ele fosse entregue nas leis. Moisés foi um instrumento de Deus na sua geração para libertar o povo da escravidão. Josué era o discípulo de Moisés. Ele foi fiel, forte e corajoso. Conduziu o povo na conquista de Canaã, com fé, coragem, sempre obediente. Tudo que eles lhe ordenaram, Josué era um homem forte na oração, cheio de autoridade. Ele orou, o sol e a lua pararam. Tamanhas era a sua ousadia em fé. Gideão, jovem, muito valente, com tochas, um trombete na mão direita, atacou os midianitas, obteve exídio, venceu o exército inimigo com ousadia e fé. Gideão confiou na força de Deus e por isso foi bem sucedido em tudo que realizou. Sansão, consagrado a Deus desde o dia do seu nascimento, tinha uma força como jamais qualquer outro. Homem, teve ousada para defender o povo de Deus dos seus inimigos. Com as suas próprias mãos, cheio de força do Espírito, ele despedaçou um leão e com apenas uma queixada de jumento matou mais de 1000 homens. Sansão caiu, mas se levantou. Foi um grande líder, defensor de honra do povo escolhido por Deus. Ruth seguiu a sua sogra Noemi, decidiu honrá-la. Apesar dos moabitas, fez uma aliança com Deus, casou com Boaz e por causa da sua atitude, Ruth gerou e obedeceu e gerou Jessé, que gerou. Uma nova geração nasce, um povo escolhido para anunciar a outra geração as obras de Deus, tornando-o conhecido. Dona Geralda, pode entrar. Pode entrar, Josilene. Tainá. Lourenço. Assim Deus formou mais uma geração, porque Deus estabeleceu um testemunho e ordenou aos pais que o transmitisse aos seus filhos, a fim que a nova geração o conhecesse ele e colocasse a sua confiança. Anunciando e sendo testemunho vivo nessa terra, para que todas as suas promessas, milagres e todas as suas grandezas seja reconhecida, anunciando por toda parte. Cada líder é um valente, escolhido, ungido,
com autoridade para manifestar as obras do Senhor neste tempo, para tornar conhecida de Deus de gerações. Também agora eu vou chamar outras gerações. Cadê a Gisele? Tá ok? Agora o louvor. Agora também a nossa abençoe seus filhos. Glória a Deus. Isso. Você que está com seus filhos, pai, mamãe, fique de pé, a gente já está terminando o culto. Pega a sua família aí no seu lugar mesmo. Chama o seu filho, chama a sua filha. Sai do seu lugar. Se talvez por algum motivo você não tem essa liberdade,